graça e a paz a todos. Amém. Quero abrir com os irmãos, primeiramente, o texto de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, e versículos 16 e 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. E diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Vamos ler mais uma vez. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade e, creio eu, estaremos finalizando esse estudo sobre o neopentecostalismo. E hoje o enfoque vai ser sobre a batalha espiritual, mas aquilo que esse movimento tem ensinado de errado sobre esse tema. E primeiramente, aquilo que tem que ser uma diretriz para nós entendermos corretamente sobre esse tema de batalha espiritual, para nós entendermos corretamente isso, nós precisamos estar com essa porção da Escritura bem firmada em nossos corações, sabendo que tudo que nós precisamos saber sobre batalha espiritual está registrado na Escritura, porque para nós batalharmos e vencermos, e isso é algo bom, a palavra diz aqui que toda a Escritura ela é divinamente inspirada, ou seja, toda a Escritura ela foi inspirada por Deus e ela é proveitosa para nós. Proveitosa para quê? Diz aqui, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir em justiça. E essa instrução, ela é uma instrução incompleta, meus irmãos? Ou ela é uma instrução completa, perfeita, a que nós temos por meio da Escritura? Ela é perfeita, ela é completa. Como nós vemos aqui no versículo 17, para que o homem de Deus, e aqui entenda-se também a mulher de Deus, está falando de todos os servos de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, a instrução que nós temos por meio da Escritura, ela é perfeita, ela é completa, não falta nada. Não falta nada, ou seja, nós não precisamos de nada extra-bíblico, nada de fora da Escritura, para nós entendermos as coisas do mundo espiritual, para nós batalharmos essa batalha espiritual e vencermos, e triunfarmos. Então, todas as armas, as munições, tudo aquilo que nós precisamos saber, precisamos ter conhecimento, está nas Escrituras. Eu estava hoje em casa conversando com a minha esposa e nós lembrávamos da época em que participávamos dos encontros, encontros com Deus, era o nome de um retiro. Algumas igrejas aí em Capão da Canoa até hoje fazem esses encontros, e na região aqui. E esses encontros, esses retiros, havia uma série de problemas neles. Havia ali heresias, havia ali vários erros teológicos, várias dessas questões de doutrinas neopentecostais que nós temos trazido aqui, eram ensinadas e colocadas em prática nesses encontros, como por exemplo, aquilo que nós vimos na quinta-feira passada sobre quebra de maldição, maldição hereditária,
e uma série de outras questões. Nesses encontros havia, né, essas práticas, e havia também algo, né, relacionado a esse contexto de batalha espiritual, assim, algo também né, de maneira visto assim de maneira errada, né? E eu lembro assim que sempre nesses encontros tinha um momento, né, que era o momento da libertação, né? Normalmente era de noite, assim, era no sábado de noite, tinha ali o momento, né, que era o momento da libertação. Aí o pessoal ficava tudo enfileirado, né? E aí começava, né, na verdade, sim, não era só libertação, era quebra de maldição e libertação, né? Eram os dois, né? Era o combo, né? E aí ficava lá o povo tudo enfileirado, aí começava a renunciar por si, a pessoa se arrependia, né, por si e pelos antepassados. Os envolvimentos com um monte de práticas, né, de ocultismo, misticismo, né, e envolvimento com daí começava uma lista assim, de centenas de nomes de demônios, né, que na verdade são os nomes, né, das entidades, das coisas assim, a maioria da macumba ou de outras religiões. Eles iam citando ali toda, né, aquelas coisinhas, daí a pessoa, né, renunciava por si, pelos antepassados, né, tal. Aí qual é o ponto? Biblicamente, né, nós vemos lá o apóstolo Pedro, né, chegando lá na cidade, começando a ministrar, fazendo um encontro com Deus, né, e aí botando o pessoal enfileiradinho, lendo a lista dos demônios que havia na época e tal. Tipo, tem isso na Bíblia, meus irmãos? Não tem, né? Para ver que... Então, se não tem na Escritura, nós não temos a instrução para né, termos essas práticas. É lícito nós colocarmos esse tipo de coisa em prática? Então, assim, é óbvio que não, porque se fosse algo necessário, se fosse algo, né, que nós precisamos fazer, nós teríamos uma instrução na Escritura. Mas se é algo necessário, se é algo bom e nós não temos a instrução na Escritura, aí nós temos um problema. Porque se é algo que nós precisamos fazer e é algo bom, mas isso não está na Escritura, quer dizer então que a Escritura não tem tudo o que nós precisamos saber. E se ela não tem tudo o que nós precisamos saber, então, logo, o conhecimento que nós temos por meio da Escritura não é um conhecimento perfeito, não é um conhecimento completo. E aí como é que fica essa palavra que diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra? Essa palavra cairia por terra. Então vejam que todas essas coisas extra-bíblicas que são acrescentadas, né, como sendo algo necessário o povo de Deus fazer, se é algo extra-bíblico, se é algo que não é ensinado na Escritura, é algo que nós devemos rejeitar, meus irmãos, porque vai colocar em xeque a Escritura. Isso são tradições humanas, são tradições que surgiram agora, mais recentemente, não são tradições antigas, mas são tradições, porque são práticas, são doutrinas, que são apenas mandamentos de homens, e que vão e acabam anulando a palavra de Deus, como normalmente acontece quando tradições humanas começam a ser criadas, ensinadas, disseminadas. Então essas práticas são práticas que nós devemos rejeitar. Uma outra coisa, né, que acontecia, eu lembro assim que sempre, né, tinha aqueles, né, que eram tipo aqueles irmãozinhos assim mais espirituais, né, mais tipo, o pessoal olhava assim, esse aí entende do assunto, esse aí, né, é uma autoridade e tal. E normalmente, né, esses que eram conhecidos assim como tendo, né, alguma autoridade a mais nesse assunto de batalha espiritual, eram de dois tipos. Ou era alguém que tinha sido no passado, antes da conversão, um pai de santo, ou tinha tido algum envolvimento, né, com ocultismo e coisa assim. Ou era alguém que tinha lido todos os livros de Rebecca Brown, Daniel Mastral e tal. Esses eram os que tinham autoridade, né, os que eram vistos assim, né, respeitados, né. Eu lembro uma vez, né, que eu estava num encontro assim, e aí um dos pastores, né, disse, vamos agora, né, ouvir o fulano ali, o irmãozinho e tal. Não vou citar os nomes aqui para não, né, os irmãos são do contexto da cidade de Capão, não quero expor ninguém, né, não é o meu objetivo, mas
Então, um dos pastores, né, chamou o irmãozinho lá, que tinha conhecimento dos livros da Rebecca Brown, do Daniel Mastral e tal, para falar para os outros, instruir, né, como é que eles tinham que agir naqueles contextos de libertação e tudo mais, tal, porque ele era o entendido. Esse mesmo irmão que foi chamado para falar, né, por aquele pastor, num dado dia estávamos lá numa vigília de oração, assim, nesse mesmo, não era no mesmo encontro no sentido assim, porque haviam vários encontros, né? Quase todo final de semana tinha encontro, sim, né? Mas num desses encontros, né, tinha uma vigília de oração ali, que era chamada Torre de Guerra, né? E aí eu estava lá orando junto com ele, né, e tinha mais alguns irmãos, inclusive a esposa de um dos pastores. E aí ele disse que ele teve uma visão, esse entendido, né? Esse que era a autoridade, né? Teve uma visão, ele disse que tinha visto, e era um encontro kids, encontro de crianças, assim, né? Eles tinham feito. Aí ele disse que ele tinha visto, né, que tinha um espírito humano que estava perturbando, né, as crianças lá que estavam, né, dormindo. Ele devia ser umas 3 ou 4 da manhã, assim. Eu fiquei assim, espírito humano? Como assim? Aí depois disse que era o espírito de um maçom. Que tinha, ou seja, olha as ideias, olha a viagem, né, a fantasia que vai formando na mente. Olha o que ele disse, um espírito humano, ou seja, a pessoa, não era um espírito demoníaco, ele disse que era o próprio espírito de um homem que tinha algum envolvimento ali com feitiçaria, com bruxaria, sei lá, né, e que era maçom, ele disse, e que tinha projetado o seu espírito humano, dele próprio, homem, projetado o espírito, e por meio do seu espírito estava lá atormentando as pessoas. Então. E aí, mas daí o que ele faz? Ele disse, então, ele começou a orar, ele não repreendeu esse espírito humano, em nome de Jesus e tal, que não ia adiantar. Ele teve que pedir, ele orou, né, para que Deus mandasse um anjo, porque não adiantava repreender em nome de Jesus, que Deus mandasse um anjo, né, para lá, para aquele anjo pegar o espírito humano e fazer Aí tu fica assim, né? Então, mas da onde que ele tirou isso? Qual o versículo da Bíblia que ele se baseou, né? Não tem versículo nenhum na Bíblia que dá base para esse tipo de fantasia. Vou chamar, imaginação, é mera fantasia, meus irmãos. Sabe o que é isso? É aquilo que está escrito aqui em Colossenses, ó. Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domine a seu arbítrio, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Esse é o ponto, é isso que está acontecendo. A pessoa não viu nada, ela está imaginando coisa, está fantasiando coisa na sua mente, baseado em livros de fantasia. Vou citar aqui um dos livros de fantasia. O título do livro é tremendo, assim, o título do livro é muito bom, o título apenas, né? Ele veio para libertar os cativos. O título, assim, né? É impactante, né? Por quê? Porque está citando, né, um versículo, né? De fato, Jesus, ele quando, né, fala assim, né, que ele veio para dar liberdade aos algemados, veio dar liberdade aos cativos. E Jesus, ele lê uma porção de Isaías, né, que ele diz que se cumpre nele, né, aquela passagem. Então, Jesus, de fato, Jesus veio para libertar os cativos. Então, o título do livro é imponente, só que o conteúdo do livro, meus irmãos, que alguns acham que é carne, sabe aquela coisa assim, o irmãozinho, né, mais novo, bebê na fé, vai se alimentar de leite. O irmão mais maduro vai se alimentar de carne. Tem gente que diz que esse livro da Rebecca Brown, né, ele veio para libertar os cativos, seria carne, né? Meus irmãos, carne nada, né? É como eu já disse uma outra vez aqui, né? Só se for carne estragada, né? Aquela que vai fazer tu passar mal, né? Te envenenar, quem sabe até te levar à morte. Aí até a gente pode concordar, né? Carne estragada, né? Carne envenenada, mas agora carne, aquela carne que vai te dar sustância, alimento para te deixar forte espiritualmente, não é esse tipo de carne, não. Essa carne nós temos aqui, ó. Aqui. Tanto a Escritura é leite para nós, como também a Escritura é carne para nós. Tanto é o leite que nós devemos beber, que vai nos alimentar, que vai nos fortalecer, como também a carne. A Escritura é todo o nosso alimento, meus irmãos. É o nosso pão para a nossa alma.
Então nós precisamos da Escritura, não precisamos de nenhum livro de Rebecca Brown, não precisamos de livro de Daniel Mastral. Esses livros só trouxeram confusão, só trouxeram prejuízo. Criaram um monte... Já ouviram já ouviram falar sobre aquele Dom Quixote? Dom Quixote, né, ele era um cara que ele se imaginava, né, um grande guerreiro, né? E ele lutava contra inimigos imaginários. Aí uma hora ele está lá, né, ele está se imaginando lutando contra um dragão. Mas a realidade é que aquele dragão a quem ele estava investindo contra era apenas um moinho. E esses, sabe, esses irmãos em Cristo, porque eu vou dizer assim, nem todos, muitos desses, né, estão apenas enganados nesse aspecto de doutrina, mas muitas vezes são crentes salvos, mas errados, enganados. Não vou dizer que todos são, tá? Não vou dizer, todo o cara envolvido com essas coisas de batalha espiritual é um crente em Jesus, tal. Não, vai ter um monte de falso profeta aí, vai ter um monte de falso mestre, vai ter também pessoas que acham que são crentes e não são, tá? Mas vamos contar assim, aqueles que de fato, sabe, estão sinceramente errados, estão sinceramente enganados, são até cristãos, nasceram de novo, mas o meio onde eles estão, os ensinos que receberam e tal, né, os conduziram a vários erros, né, nessa questão de batalha espiritual. O que faz, meus irmãos? Faz com que esses irmãos, em vez de estarem batalhando na direção certa, contra os inimigos certos, eles se envolvem em batalhas imaginárias e de fantasia. E o que acontece? Perdem tempo. Perdem tempo. Muitas vezes, sabe, justamente a estratégia, às vezes, numa guerra, é que né, eu tenho o inimigo, é que o inimigo vá e invista toda a sua energia naquilo que não é onde vai acontecer a batalha. Vamos pegar um exemplo da Segunda Guerra Mundial. Eu creio que, quem sabe, pelo menos a maioria dos irmãos aqui já devem ter assistido algum filme sobre a Segunda Guerra Mundial que tenha aquela situação lá do dia D. Dia D é a invasão da Normandia, né, as praias lá da França, né, quando finalmente, né, começa, né, a ver a conquista, né, daqueles territórios que antes estavam dominados pela Alemanha nazista, e aí eles começam, né, a retomar aqueles territórios. Tudo isso começa especialmente no dia D, dia que eles invadem as praias da Normandia. Só que o que acontece? Qual foi a estratégia usada pelos aliados, né, principalmente Inglaterra, Estados Unidos, né, dentre outros países ali que estavam envolvidos nessa batalha, nessa invasão? Eles fizeram todo uma simulação, assim, colocaram nas praias, né, de uma outra região, de uma região lá mais ao norte, que se não me engano era Calais, posso estar enganado o nome da região lá, como se eles fossem invadir aquela região lá. E aí colocaram um monte de tanques infláveis, não era tanque de verdade, eram tanques infláveis, aviões infláveis, tudo, né, para que quando os alemães, né, fossem passar de avião, bem, né, para tentar visualizar assim, fosse olhar e ver lá um monte de tanque de guerra e avião, e coisa, tudo preparado, né, como se eles fossem invadir naquela região lá. E aí o que acontece? A Alemanha concentrou todas as forças para resistir à invasão naquela região. E aí os aliados vão e invadem pelo outro lado. E isso, muitas estratégias de guerra ao longo da história foram assim. E, meus irmãos, o inimigo ele sopra falsas doutrinas em relação à batalha espiritual, para que crentes foquem na batalha num lado, quando no final de contas ele está atacando e ganhando terreno em outro lado. Como é que a gente vai saber onde é que o inimigo de fato está atacando, para a gente se concentrar de fato onde está a batalha, e não naquilo que é uma simulação, naquilo que é uma fantasia, naquilo que não é onde está a batalha? É pela Escritura, meus irmãos. É pela Escritura. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Vamos ver aqui agora alguns aspectos, tá, de doutrina, assim, né?
Primeira coisa, um ensino que foi propagado, né, especialmente por Peter Wagner. Peter Wagner é um dos pais dessa teologia de batalha espiritual moderna, né, e errada, né, e extra-bíblica. E ele, por exemplo, foi o instrutor. Tem uma mulher aqui no Brasil que também esteve bastante envolvida nisso, ensinou, né, muito nessa área, também, né, as suas heresias, os seus erros, que foi Neuza Itchoca. Neuza Itchoca, ela foi aluna do Peter Wagner. Neuza Itchoca, ela foi fazer a sua tese de doutorado lá no seminário Filler, se eu não me engano. E sendo, né, instruída pelo Peter Wagner. O Peter Wagner, ele foi um dos que trouxe essa noção moderna de apostolado. Então, muito desses que começaram a se autonomear apóstolos bebem nessa fonte do Peter Wagner. E ele também trouxe, né, a noção, por exemplo, de demônios territoriais, e aonde, para que a igreja pudesse prevalecer numa região, ela precisaria combater, né, e vencer esses demônios territoriais. E aí eles vão citando exemplos, assim, que tal lugar, né, tinha um demônio assim, e aí enquanto eles não conseguiram, né, triunfar contra aquele demônio, as pessoas lá daquela região lá não se convertiam. Só que, e aí eles começam, né, daí que desse entendimento aí, vem o quê? Vem a prática de realizar, quando chegar para, digamos assim, faz alguns anos, foi em 2022, eles vieram para cá, para Capão. Aí, por exemplo, assim, aí a irmãninha ia vir para cá, 2022, né? Vou para a missão, Capão da Canoa. Aí a primeira coisa que o maninho ia fazer, né, se ele fosse dessa linha, né, do Peter Wagner, vou fazer agora o mapeamento espiritual. Aí começa, né? Não, porque eu tenho que identificar quais são, né, os principados, as potestades, os demônios que estão atuando aqui na região, para amarrar esses demônios, batalhar contra eles, depois que eles estiverem neutralizados, aí é que eu vou poder evangelizar com efetividade. Só que, vamos lá, biblicamente, nós temos alguma instrução quanto a isso? Nós não temos instrução nenhuma quanto a isso, meus irmãos. Então, se fosse algo necessário, eu preciso primeiro amarrar os demônios, preciso fazer ali e tal, acontecer, deixar eles neutralizados para depois, né, poder. Então, se isso é algo útil, se isso é algo bom, se isso é algo, né, que nós devemos fazer, a Escritura não nos deu instrução. E se a Escritura não nos deu instrução e isso é necessário, é algo bom, então nós não fomos perfeitamente instruídos pela Escritura. Olha onde é que vai dar esse negócio. E de fato, Peter Wagner, olha, ele foi sincero na afirmação dele, porque ele disse que isso era uma nova revelação. Ele não tinha como provar pela Escritura, então ele reconhece, não, é uma nova revelação. Então, uma vez que ele reconheceu como uma nova revelação, e nós sabemos que o cânon está fechado, então nós rejeitamos essa nova revelação, tá? Porque nós não necessitamos de revelação nenhuma nova. Nós necessitamos apenas da Escritura. Então, nós não vamos ficar com essa revelação que o Peter Wagner recebeu, nós vamos ficar apenas com a Escritura. Aí entra uma questão. Isso significa que não possa existir alguma organização, né? Lá, Satanás, ele tem um reino, é um reino organizado, né? Principados, potestades, né? As hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Então, de fato, existe uma organização, e pode sim existir uma organização que poderia ter algum tipo de envolvimento, vamos dizer assim, territorial, né, por região e tal. Eu não estou dizendo que isso é algo que não exista, tá? A gente vai ter, por exemplo, assim, algumas situações, né? Por exemplo, Marcos, capítulo 5, versículo 10, um texto que nós vimos, né, há poucos dias aí na exposição bíblica do Evangelho de Marcos. O que acontece? Marcos 5, versículo 10. A legião que estava naquele endemoniado, diz assim, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província.
Então ali havia, né, um desejo deles de permanecerem naquela província. Eles não queriam ser mandados para fora daquela província. Nós vemos, por exemplo, lá em Daniel capítulo 10, e versículo 12 em diante. Olha só. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios, e então abri a minha boca, e falei, dizendo, àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade: ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, vosso príncipe. O que acontece, meus irmãos? Aqui nós temos, por um momento, né, descortinada algo que estava acontecendo, sim, no mundo espiritual, uma batalha entre principados. Havia aqui este anjo que está falando com Daniel, que provavelmente é o anjo Gabriel, que é o que nós temos menção anteriormente aqui no capítulo 9 e versículo 20, versículo 21, né? Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel que eu tinha visto na minha visão. Então, provavelmente quem está falando com ele ali é Gabriel, e aquele que o ajudou a batalhar, a pelejar, nesse primeiro momento contra o príncipe do reino da Pérsia, como diz aqui, foi o arcanjo Miguel, que é chamado aqui de um dos primeiros príncipes. Ou seja, nós temos príncipes ou principados, tanto ao lado de Deus, nos exércitos do Senhor, como também juntamente com Satanás, né, que como nós vemos, por exemplo, lá em Ezequiel. Em Ezequiel, nós vemos ali um texto que vai relacionar algo que nós podemos entender ali como, vamos dizer assim, Satanás antes da queda, né, e ele é chamado de querubim, ali em Ezequiel. Então, o que dá a entender que Satanás antes de cair era um querubim. Ok. Então, Satanás um querubim. Existem também 1/3 dos anjos que caíram juntamente com ele, como nós vimos lá em Apocalipse, né, no capítulo 12 de Apocalipse, que o dragão ele arrasta, né, com a sua cauda 1/3 das estrelas do céu e as precipita na terra. Então, isso entendemos que é a queda, né, dos anjos que são enganados por Satanás e pecam juntamente com ele, e são então os demônios todos, são essas hostes, né? Só que dentre esses anjos aí que caem, tem tantos, aquela grande, né, maioria de hostes espirituais da maldade, como nós vemos ali em Efésios capítulo 6, também há principados e potestades. Então há anjos de níveis de autoridade diferentes que caem juntamente com Satanás. E nessa organização do reino de Satanás, sim, pode daqui a pouco, né, ficarem principados, né, potestades e tal, sobre determinados lugares. Agora, vamos lá, nós, por mais que a gente tenha a revelação de algo que estava acontecendo, é dito que Daniel estava batalhando ele diretamente, num sentido assim de estar amarrando, de estar, né, sei lá, neutralizando os principados e potestades e tal, ali da Pérsia e tudo mais? Não. Foi dada alguma instrução para Daniel, Daniel ficou sabendo disso, o anjo revelou o que estava acontecendo nas regiões celestiais. Mas o que Daniel fez?
Daniel, ele simplesmente estava orando. Daniel estava ali se consagrando ao Senhor. E nem estava ciente do que estava acontecendo nas regiões celestiais. Quando o anjo vem 21 dias depois, né, e fala para ele, desde o primeiro dia tu foi ouvido. E eu vim para te falar. Mas, como diz aqui, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel ficou pedindo para Deus, Senhor, né, aniquila as forças do príncipe da Pérsia e tal. Daniel ficou orando nesse sentido. Daniel não estava nem sabendo que estava tendo uma batalha nesse sentido. Depois da batalha já estar vencida, é que ele fica sabendo. Então, meus irmãos, nós não temos ciência de que tipo de batalha está acontecendo. Nós sabemos que existem batalhas que acontecem. Mas agora, não cabe a nós ficar dando ordem, ficar querendo, né, ser o general da batalha para dizer como é que tem que ser, que o anjo tem que ir para lá, tem que ir para lá e ir contra a potestade tal, principado tal. A gente está confundindo as coisas. Se isso vai acontecer no mundo espiritual, esse tipo de batalha, onde, né, príncipes de Deus estarão lutando contra príncipes inimigos, isso aí é o que compete a Deus. Deus é quem conduz a batalha toda, não é nós. Então, muitos sabem que começam nessa coisa assim, de estar ali, e amarrando, né, potestade e tal, querendo descobrir isso, e fazendo um mapeamento e tal, sabe? Estão agindo como se fosse o general da batalha ali, que vão, né, comandar as tropas do Senhor e tal, né? E, Senhor, não precisa nem fazer mais nada, tá? Porque eu já estou controlando tudo aqui, já dominei a questão aqui. Então, assim, né, uma coisa é saber, né, de que, sim, existem batalhas no mundo espiritual. Nós vamos lá em Apocalipse 12. Vamos abrir ali, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Versículo 7 ao 11. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram. Olha só que interessante, meus irmãos. Aqui é dito, né, é apontado para nós, tendo uma certa participação nessa vitória contra Satanás e os seus anjos. Mas, o que é que nós fizemos? O que o texto diz que nós fizemos? Que nós faremos para cooperar no triunfo dessa batalha? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, como é que nós vamos batalhar e vencer aqui na terra? Não é dando a ordem, Senhor, agora vai lá e manda o arcanjo Miguel para lutar contra o... Não cabe a nós ficar dando a ordem para Deus, como é que ele tem que fazer e mexer, né? Não. Nós vamos simplesmente o quê? Confiar no sangue de Jesus, sermos lavados, remidos no sangue de Jesus. Ou seja, o problema do pecado, que é o maior problema que nós temos, precisa ser solucionado, porque é isso que Satanás quer. Ele quer nos manter no pecado. Essa é a estratégia do inimigo. Para ele poder nos enfraquecer, para ele poder nos neutralizar, é simples, ele vai tentar nos manter cativos ao pecado. Ele vai tentar nos manter debaixo do domínio do pecado. Então nós queremos vencer a batalha espiritual, vamos vencer o pecado pelo sangue de Jesus, sendo perdoados e não desonrando o sangue de Jesus, amando o pecado. Realmente tendo o pecado como nosso inimigo. Nós vamos triunfar primeiramente pelo sangue de Jesus, que nos lava de todo o pecado, que nos perdoa de todo o pecado. Essa é a primeira forma de nós vencermos a batalha espiritual. Segundo, e pela palavra do seu testemunho, ou seja, nós vamos pregar a palavra.
Pensa, existe uma batalha na qual o soldado vai e não sabe nem que arma é que ele tem que usar e como usar essa arma. O que a palavra diz? Maneja, né? Paulo diz, Paulo instrui Timóteo, né? Movido ali pelo Espírito Santo, diz assim, procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade nós precisamos manejá-la bem. E é engraçado que um pouco antes, nós vemos ali, no versículo 3, tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. 2 Timóteo 2, versículo 3. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, meus irmãos, nós somos chamados para lutar nessa guerra. E a gente vai ter que fazer o quê? A primeira coisa, diz ali, tu, pois, sofre as aflições. Muitas vezes, meus irmãos, nós darmos testemunho da verdade vai implicar que nós vamos precisar ser fiéis até a morte. Muitas vezes nós vamos sofrer aflições, vamos sofrer perseguições por causa do nosso testemunho, pelo fato de estarmos usando da espada, manejando bem a palavra da verdade, que é, como nós vemos lá em Efésios 6, a espada do Espírito. Então, como é que nós vamos batalhar contra o mundo das trevas, contra esse mundo tenebroso? É manejando bem a palavra da verdade, tomando a palavra de Deus como essa espada, a qual nós vamos usar para investir contra o reino de Satanás. Então, meus irmãos, as armas que nós temos é santificação, por meio do sangue de Jesus, termos o perdão, confiarmos na obra de Cristo, pregarmos a palavra, testemunharmos a respeito de Jesus Cristo, sermos suas testemunhas, no poder do Espírito Santo, revestidos com o Espírito Santo, e sermos fiéis mesmo em face da morte. Dessa forma é dito, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, o que nós vemos quando Paulo chegava numa cidade? É dito que ele ficava lá, sondando, fazendo um mapeamento espiritual lá de Éfeso, de Corinto. É dito alguma vez, algum versículo só que seja, que Paulo fez um mapeamento espiritual lá da cidade de Atenas, quando estava lá. Não, meus irmãos. Ele simplesmente chegava nas cidades, ele ia lá na sinagoga, pregava o evangelho. Os judeus rejeitaram, ele começava, ia nas praças, ia para vários locais na cidade, ia fazendo o quê? Pregando o evangelho, publicamente e nas casas, pregando o evangelho. Porque o pregar o evangelho, essa é a arma de ataque. E outra coisa, que também é algo que é uma arma que nós temos, que é a oração. Nós vamos orar, mas não é orar no sentido de orar com o propósito errado, com o alvo errado. Não é orar no sentido assim, Senhor, amarra a potestade que está... Não é oração nesse sentido, porque nós não temos nenhum exemplo bíblico de oração nesse sentido. Então, se nós não temos nenhuma oração bíblica que foi com esse alvo, de amarrar as potestades, os principados e tal, então nós não precisamos fazer esse tipo de oração. Nós vamos orar por quê? Vamos orar para o progresso do Evangelho. Orar para que a palavra de Deus cresça no local onde nós estamos, para que a palavra de Deus, não tenha impedimento algum para a sua pregação fiel. Vamos orar para que os crentes, os pregadores, os pastores, preguem a palavra de Deus com fidelidade. É isso que nós vamos orar, para que tenhamos ousadia. Olha lá em Atos 4, o que eles pedem para o Senhor? Para que eles tenham ousadia para pregar o Evangelho. Amém. Essa é a oração de guerra que nós vamos fazer. E muitas vezes, vai ter o termo batalhar ligado ao termo orar. Batalhando por vós, em oração. Várias vezes nós vamos ter esse contexto, de oração e batalha. Então, assim, palavra de Deus e oração são nossas principais armas de ataque, meus irmãos.
Então que a gente não fique ali perdendo tempo com outras coisas, perdendo tempo com aquilo que a palavra não nos instruiu. Uma outra coisa, né, há algumas situações na Escritura, né, que mostra, sabe, né, que descortina, né, algo que estava acontecendo no mundo espiritual. Mas e aí, o homem tinha alguma coisa para fazer nesses contextos? Vamos ver aqui um outro exemplo. Judas capítulo 8, aliás, capítulo 1, né, o único capítulo, versículo 8 e 9. Ó. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Olha só o que está acontecendo aqui. Uma batalha no mundo espiritual. Tinha algum homem envolvido ali? Estava lá Josué orando, né, para dar força para o arcanjo Miguel vencer a batalha. Não tinha nada disso. Nenhum homem na terra estava ciente de que havia uma batalha, uma contenda ali pelo corpo de Moisés. Não tinha ninguém orando, né, naquele momento ali, amarrando Satanás e tal. Não tinha nada disso. Então, muitas batalhas, meus irmãos, elas estão acontecendo, nós nem estamos sabendo o que está acontecendo. O que compete a nós? Compete a nós agir com base naquilo que Deus nos revelou. Agir com base naquilo que Deus nos revelou. Agora, aquilo que nós não vimos, aquilo que não nos foi revelado, não compete a nós. Ponto. A gente vem a, né, baixar a bolinha assim, né, e se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Ele é o Senhor dos exércitos, que dispõe de anjos, arcanjos e dá as ordens, né, para... Os anjos se apresentam, né, diante de quem? A gente vê lá, né, em Jó, está lá, né, Satanás se apresenta lá, diz assim, ó, os filhos de Deus estavam lá diante do Senhor. Como se, claramente tu vê assim, como se fossem exércitos, né, prontos, né, para acatar as ordens do Senhor. Aí está lá Satanás lá no meio, lá, né, que... Aí Deus fala, vixe meu servo Jó. E aí um outro ponto, né, Jó sabia que Satanás é que estava lá causando, né, as perdas, a doença e tudo mais. Jó não sabia. Caso Jó soubesse, caso, né, Deus tivesse, iria adiantar o Jó, né, dizer assim, ó, eu amarro o inimigo, eu amarro Satanás e tal. Iria adiantar alguma coisa? Não iria, meus irmãos. Ele precisava ser provado, e enquanto a provação não chegou ao seu fim, seria semelhante a Paulo. Engraçado, né? Paulo teve um espinho na carne que disse, ó, mensageiro de Satanás. É dito que Paulo começou a dizer assim, não, mas eu amarro esse espinho, né, esse mensageiro de Satanás e tal. Não, Paulo não amarrou nada. Ele orou 3 vezes ao Senhor para que fosse retirado dele. E o Senhor disse, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se Jó estivesse consciente de que era Satanás que estava fazendo aquilo, por permissão de Deus, não iria adiantar. Ele poderia até orar ao Senhor, Senhor, retira de mim esse espinho, esse Satanás é que está fazendo tudo isso. O Senhor disse assim, a minha graça, a resposta para Jó, caso ele tivesse consciência daquilo e orasse ao Senhor, ia ser a mesma que Deus deu para Paulo. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de fato, Deus aperfeiçoou Jó. Depois está lá Jó, né, sabe, eu te conheci é só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, e me arrependo, me abomino no pó e na cinza. Então que nós venhamos, sabe, a sermos mais humildes, dependermos mais do Senhor, não ficarmos indo atrás, né, de conhecimentos extra-bíblicos, e até mesmo antibíblicos, achar que isso vai nos dar algum poder ou alguma vamos dizer assim, vantagem na batalha espiritual. Conhecimento que algum batuqueiro tiver é completamente desnecessário. Aquilo que ele aprendeu lá no batuque, pouco importa.
Ah, mas é que daí ele vai saber quando é que, se estiver manifestando uma pessoa ali, se é o espírito tal, se é o espírito fulano, o ciclano, a entidade isso, a entidade aquilo. Meus irmãos, se nós cremos no nome de Jesus, pouco importa o nome do demônio que está ali naquela pessoa. O nome que nós precisamos ter conhecimento é o nome de Jesus. Esse nome nós precisamos conhecer. O nome dos demônios não tem, não precisamos ter esse conhecimento. Porque nenhuma vez tu vai encontrar ali, né, Jesus expulsando, demônio fulano de tal, eu te dou uma ordem. O apóstolo Paulo lá, quando tinha aquele espírito de adivinhação naquela moça, ele não diz lá, demônio fulano de tal, né, sai dela e tal, em nome de Jesus. Não tem, tu nunca vai ver um demônio sendo chamado por nome na Bíblia, para sair de alguém. Não tem isso, meus irmãos. Então, isso é algo completamente desnecessário, inútil, e é só uma perda de tempo. A pessoa fica ali desprendendo a energia dela, né, o tempo dela, para estudar esse tipo de coisa. Aí foca nesse tipo de coisa na hora que tem ali eu tenho que saber qual é, porque senão eu não vou conseguir libertar. Por favor, meus irmãos. É uma falta de fé na Escritura, naquilo que de fato tem que estar depositada a nossa fé, que é simplesmente o nome de Jesus e a autoridade que há no nome dele. Apocalipse 2, versículo 24, vai nos dizer o seguinte, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Meus irmãos, o Senhor não nos põe uma carga de querer conhecer, de precisar conhecer as profundezas de Satanás. Ele não nos põe essa carga. Isso seria apenas uma carga, seria apenas um peso inútil para nos atrasar. Um carro, quando esses carros de Fórmula 1, né, para poder ir bem rápido, eles controlam até o combustível que vai no carro, meus irmãos. Para isso, o combustível no limite, se eles colocar combustível demais, o carro, né, aqueles quilos a mais, o combustível pesa, vai fazer com que o carro não tenha o desempenho máximo que ele poderia ter. Então, ou seja, qualquer peso, carga a mais que tu tenha, desnecessária, só te atrasa. Só te atrasa. Então, qualquer conhecimento extra-bíblico é apenas uma carga desnecessária que vai nos atrasar. Em vez de nos ajudar a triunfar, vai nos atrasar, vai fazer com que a gente, perca tempo com coisa desnecessária. Com coisas que não são agradáveis ao Senhor. Porque se o Senhor quisesse que nós tivéssemos conhecimento, né, das profundezas de Satanás, das obras das trevas, o Senhor nos tinha dado a instrução na Escritura. O Senhor tinha, ou pelo menos nos dado a instrução, vão lá e aprendam, né, com os feiticeiros, com as coisas lá, tudo, né, como é que eles fazem as coisas lá, para vocês poderem, né, ter uma noção melhor e vencer. Não, nós não temos nada disso, meus irmãos. Nenhum tipo de instrução nesse sentido. Então, um pai de santo que se converte, um feiticeiro, um bruxo tal que se converte, ele vai ter que se alimentar de leite como todos os outros. O bom é que ele rechace tudo aquilo que ele aprendeu nas seitas que ele fazia parte antes e considere tudo aquilo como um engano, como mentira, e venha aprender do zero na Escritura. É isso. E não seja, né, porque veio dessa seita, já ser considerado autoridade no assunto. Continuando aqui, tem uma... Deixa eu ver aqui... Vamos abrir lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25 e 26. Estava vendo essa semana, né, alguns vídeos assim, sobre esse tema, né, e às vezes alguns pastores, né, de linha mais reformada,
É interessante, assim, muito do que eles dizem, né, ao refutar, né, vários dos erros que há no neopentecostalismo, né, sobre esse tema. Mas, às vezes, também, o pessoal de linha reformada, às vezes, eles vão para um outro extremo, sabe, e negam praticamente tudo, né? Então, por exemplo, tem uma questão que, né, que eu estava ouvindo, acho que era o Nicodemos falando. E aí ele comenta assim que sobre a questão de objetos, né? E que então o crente não precisaria estar preocupado, né, com tipo, objetos amaldiçoados e coisas assim, que isso aí, né, tipo, não precisaria haver nenhum tipo de preocupação nesse sentido, assim, ele dá a entender isso, né? Né, por um lado, parte daquilo que ele fala está certo, tá? Que é no sentido que há um ensinamento completamente errado, enganoso, né, de que demônios estariam habitando, né, tipo, objetos. A pessoa vai lá, tem uma peça de roupa, ou né, alguma coisa, algum objeto dentro de casa e tal, e que poderia ter algum demônio habitando naquele objeto. É óbvio que isso aí é bobagem, é fantasia, né, não é bíblico, nós não temos nenhum exemplo bíblico de algo nesse sentido, tá? Então, isso que ele falou tá ok, tá certo. De fato, demônios não habitam objetos, né? Não vai encontrar na Bíblia objetos endemoniados, né? Tu vai encontrar pessoas e até mesmo animais, né? Como, por exemplo, os porcos, né? Que foram precipitados lá no despenhadeiro, né? Quando saem do Gadareno. Mas objetos não vai encontrar em nenhum momento na Escritura. Mas isso não significa que a gente então eu posso botar na minha casa qualquer coisa, eu posso estar completamente, né, despreocupado assim, eu não preciso ter nenhum filtro, então, né, para as coisas que eu coloco dentro da minha casa. Aí já é um outro extremo que eu não acho sábio, até mesmo porque nós temos instrução na Escritura, e toda a Escritura é útil para o nosso ensino, toda ela. E aqui em Deuteronômio, capítulo 7, e versículo 25, o que vai nos dizer aqui, ó, 25 e 26? As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. Então vejam, primeiramente, né, qualquer tipo de imagem de escultura, qualquer tipo de objeto de idolatria, é algo que nós não devemos colocar na nossa casa. Não devemos. Olha só, vou ler novamente. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. Olha o 26. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema. O que é anátema? Amaldiçoado. Assim como ela. De todo a detestarás, de todo a abominarás, porque anátema é. Então, meus irmãos, aí está lá, tem uma imagem ali de um santo da Igreja Católica, que nós sabemos que são ídolos, são falsos deuses. Está ok botar uma imagem dessas dentro da nossa casa? Quando um crente se converte, o que ele tem que fazer com as imagens que ele tinha de escultura? Ele tem que quebrar, mesmo, tem que se desfazer disso. Ele vai manter um objeto desse, uma imagem de idolatria, meus irmãos, uma imagem de um ídolo. Qualquer objeto de idolatria é um objeto, sim, amaldiçoado. O texto, para nós, ele deixa muito claro isso. É algo que Deus abomina, é algo que Deus detesta. E termos objetos de idolatria na nossa casa, sim, como diz o texto, não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás, de todo a abominarás, porque anátema é. Então, objetos de idolatria, sim, temos que rejeitar. Nas últimas férias agora, eu e minha esposa, a gente foi para uma cidade de Ametista do Sul. A gente queria conhecer a cidade lá, as pedras, né? Muito interessante que a ametista é uma das pedras que vai estar no fundamento da Nova Jerusalém. É algo muito tremendo isso. Só que coisa triste é, a gente chegou naquela cidade e assim, olha, uma opressão assim naquela cidade. Porque a cidade, eu estava que nem Paulo lá em Atenas, sabe? Meu espírito assim,
Por causa da idolatria que havia naquela cidade. Todo um misticismo, uma idolatria vinculada a essas pedras. Tinha de tudo que era coisa para vender lá, né? Desde dessas imagens, né? de santos católicos, como e tudo outras coisas, assim, do hinduísmo, budismo, nova era, mas de tudo que era coisa. A gente entrou numa loja lá daqui a pouco, de repente a gente compra alguma coisa. A gente não comprou nada, meus irmãos. Começou a olhar assim, fica tudo amaldiçoado. Vou comprar isso aqui, trazer esses objetos amaldiçoados para minha casa. Eu não. Né? Sabe, e um peso assim, ó, naquele lugar, assim, naquelas lojas, assim, que coisa terrível, meus irmãos. Que coisa terrível. Fugir também, eu não vou usar esse termo fugir, né? Não fugi da cidade, mas eu não queria, sabe, mais permanecer naquele local, assim. Não foi algo mais agradável, sabe, permanecer naquele local, por causa, sabe, aquele empenho, sabe, das pessoas, né, em fazer, né, de uma pedra que Deus criou tão bonita, objetos de idolatria. E em Judas, versículo 23, né, vai dizer assim, ó, que Judas 23 vai dizer assim, ó, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Então, pensa, a túnica manchada da carne, o significado disso aqui, né, de fato não é tão claro assim, né, mas vejo que se até mesmo uma roupa, sabe, ela está muito conectada com o pecado, né, a túnica manchada da carne, até uma peça de roupa, a gente deve odiar, sabe, se aquilo tem um vínculo estrito com o pecado, com a carne, com coisas carnais, até isso, sabe, não deve fazer parte, ponto. Significa que tem um demônio habitando na roupa? Não é isso, não é essa a questão, mas o texto é bem claro, odiando até a túnica manchada da carne. Vamos abrir o texto lá em Efésios capítulo 6, eu citei ele de memória aqui em alguns momentos, né, mas a gente não chegou a ler ele ainda, né? Efésios capítulo 6. Deixa eu ver uma coisa. Efésios 6, versículo 10 em diante. Diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, meus irmãos, a nossa luta, sim, ela é contra todos. Ela é contra Satanás, ela é contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Mas agora, como é que se dá essa batalha? É amarrando os principados e potestades? A gente vence a batalha, meus irmãos, primeiramente, nos revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, a gente vai resistir. É interessante isso, que a palavra mais comum que nós temos nessa luta contra o diabo é o verbo resistir. O que é esse resistir? Tu está numa posição, tu está em Cristo, e o inimigo ele quer te tirar dessa posição. Então tu vai resistir. Ele está querendo te tirar do teu lugar. Tu vai resistir. O que a Bíblia vai dizer quando tu resiste?
que o diabo ele vai fugir de ti. A gente já vai ler o texto ali de Tiago, capítulo 4. Tá? Mas olha só, como é que é então, quais são as armas, né, as munições que Deus nos dá para nós resistirmos? É a armadura. E aí diz assim, portanto tomai, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficar firmes em Cristo. Não sai da tua posição em Cristo. Vai ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, a primeira coisa, vamos cingir os nossos lombos com a verdade. A palavra de Deus é a verdade, meus irmãos. E vestida a couraça da justiça. Nós somos justificados em Cristo, meus irmãos. Se estamos em Cristo, nós somos justos. E essa justiça de Cristo é uma couraça sobre nós, meus irmãos. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Ou seja, nós vamos levar essa mensagem adiante. Nós vamos conhecer o Evangelho, nós vamos nos preparar, conhecendo, né, a palavra de Deus e pregando essa palavra a outros, levando essa palavra a outros. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, a fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, mais uma vez, olha só como tudo converge na Escritura. A palavra de Deus desperta fé em nossos corações. A palavra de Deus fortalece a nossa fé. E também nós oramos a Deus e pedimos para que Ele aumente a nossa fé, para que Ele acrescente a nossa fé. Com uma fé fortalecida, essa fé é um escudo que apaga os dardos inflamados do maligno. Então o inimigo vai lançar os seus dardos, tentando nos atacar, e nós vamos resistir, apagando esses dardos com o escudo da fé. Veja como vai se dando a batalha, como ela está tudo vinculado, né, com a palavra e com a oração. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete de salvação, ou seja, isso, lógico, pode estar vinculado à questão da mente, sim, também, mas todas as outras questões também, por mais que, né, cingir os lombos com a verdade, tudo também é algo, né, que precisamos compreender da verdade de Deus. A segurança, meus irmãos, a convicção de que somos salvos. Crer no Evangelho, o Evangelho que é o Evangelho da nossa salvação. Tomai também o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós vamos pregar a palavra, vamos pregar o Evangelho. E dessa forma nós estamos investindo contra o inimigo. Aí, olha o 18. Olha como agora o foco, né, vai se direcionar para a oração. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós vamos orar por nós vamos orar pelos nossos irmãos, e, olha só, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. É óbvio que Paulo já morreu há quase 2000 anos atrás. Nós não vamos orar direto por Paulo, mas como é que essa palavra vai ser aplicada hoje? Nós vamos orar por todos os ministros do Evangelho. Irmãos, orem por mim, orem pelo pastor Aloísio, orem por todos aqueles que pregam a palavra com fidelidade, para que preguem com cada vez mais convicção, ousadia e fidelidade. Olha só, olha o objetivo, para que me seja dada, ou seja, para que Deus dê, no abrir da minha boca, a palavra com confiança. Esse com confiança é ousadia, poderia ser traduzido assim, a palavra com ousadia, para fazer notório, ou seja, né, conhecido, o mistério do Evangelho. Vejam como aqui, sabe, a gente vai orar, vai convergir no quê? Em que tenhamos cada vez mais munição para lutar contra. E o que é essa munição? É a palavra, e é a pregação ousada do Evangelho. Isso é a batalha espiritual, meus irmãos.
E aí, daí a pessoa vai ficar perdendo tempo fazendo um mapeamento espiritual, não sei o que e tal, em vez de estar pregando o Evangelho, para que as pessoas se convertam. Uma outra coisa, eu lembrei antes ali de eu anotei aqui uma passagem, né, para a gente fazer a leitura, Efésios 19, 11 ao 20. Daí eu fiquei assim, como assim Efésios 19, 11 ao 20? Eu sabia que não era Efésios vai até o capítulo 6, mas por que eu anotei Efésios? Aí eu lembrei, é Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 19 e versículo 11 ao 20. Só que acontece, né? É porque essa situação ela se dá na cidade de Éfeso. Então, na hora que eu estava anotando ali, eu acabei anotando, né? Efésios, né? Mas, não por causa do livro, mas por causa da cidade onde ocorre a passagem, né? Então, Atos dos Apóstolos 19, capítulo 19, versículo 11 em diante, né? Ele vai dizer assim, ó. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha que coisa tremenda, né? Mesmo por uma situação assim, em que homens, né, tentaram usar o nome de Jesus como se fosse uma espécie de amuleto, palavra mágica, né, e não conseguiram, mas isso fez, sabe, com que o nome de Cristo fosse conhecido. Deus usou daquela circunstância ali para que as pessoas, né, ouviram falar daquilo, né? Os caras tentaram, né? O demônio falou lá, né? Jesus eu conheço, sei quem é Paulo, mas e aquilo despertou temor. E aí Paulo, que estava pregando naquele local, né, fazia ali, diz que durou tempo de uns 2 anos. Se a gente for ir um pouquinho ali para o versículo 10, e durou isso por espaço de 2 anos, né, de maneira tal que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E aí vai dizer assim aqui embaixo, no versículo 18: E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Pense, muitos confessaram publicamente aquilo que faziam. Não ficaram com vergonha de eu fazia isso, fazia aquilo. E muitos desses que estavam confessando isso eram pessoas que haviam se envolvido com feitiçaria, com artes mágicas. Porque diz assim, também muitos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Então, tu vê, eles pegaram aqueles livros. Seria algo correto eles se converterem e manterem aqueles livros nas suas casas? Aqueles livros não eram livros, imagina, livros, como diz aqui, os que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros de artes mágicas. Não eram livros amaldiçoados esses livros aqui? Eram. Se eles mantivessem esses livros ali, eram livros abomináveis, que estavam na casa deles. O que eles fizeram? Trouxeram os livros e botaram fogo. Então, assim, uma das coisas assim, que muitas vezes, né, um crente vai fazer, ele vai olhar na estante assim, né, e opa, tem um livro duvidoso ali, ou né, livros que não é nem duvidoso, né, que tem certeza que é coisa maligna, né, bota fogo. Não tem aquilo. Não dá para outro.
Imagina se vocês pegassem aqui, né? Já que não vamos usar, mas tem o fulaninho lá, né, o meu parente lá, que ainda segue as artes mágicas, deixa eu dar lá para ele. Não. Tem alguma coisa que não serve para ti? Não vai me edificar, não vai, né, me acrescentar em nada, pelo contrário. Eu já vi aqui que é veneno, que é algo ruim, que é pior, que é amaldiçoado esse negócio aqui. Não dá para outra pessoa. Põe fora, no sentido assim, destrói com aquilo. Se é um livro herético, um livro, né, bota fogo, então. Não dá para outra pessoa. E, continuando aqui, nessa batalha, né, que a gente vai, já mencionei ali Efésios, né, essa resistência, nós vemos aqui agora Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Olha só, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, nós vamos fazer o que então? Nos sujeitarmos a Deus. Para nós nos sujeitarmos a Deus, nós precisamos nos sujeitar à sua palavra. Precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Se nós formos desobedientes à palavra de Deus, uma suposta sujeição a Deus é apenas algo da boca para fora. Se nós estamos sujeitos a Deus, nós então somos obedientes a Deus, obedientes à sua palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos uma promessa que o diabo vai fugir de nós, desde que nós resistamos a ele e estejamos sujeitos a Deus. E agora nós temos a palavra também em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 ao 9. Olha só, meus irmãos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Tem muitos, né, que querem exaltar a si próprios, tem muitos que querem determinar para Deus qual é o tempo em que devem ser exaltados por Deus, e querem que seja agora. Né? Não querem, né, sofrer nada. Né? Não, querem a exaltação. Vai chegar o tempo onde Deus vai nos exaltar, mas se isso for só na glorificação, na vinda de Jesus, que seja. Deus é que sabe quando e como Ele vai nos exaltar. Aqui diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Quando a gente fica aí ansiosa, né? E começa a ficar ali, oprimida, começa a ficar ali, né? Depois começa, né? Será que eu não... Depois começa a achar, né? 1001 questões para a sua ansiedade. Não. A palavra já tem a solução para a ansiedade. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É coisa tremenda, meus irmãos. Saber que Deus, Ele cuida de nós, Deus nos ama, e Deus, Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele se preocupa conosco. Ele não é indiferente para com as nossas necessidades, para com as nossas angústias, para com aquilo que muitas vezes está deixando o nosso coração ansioso. Ele não quer que nós continuemos assim. Veio a ansiedade no meu coração, lança essa ansiedade sobre o Senhor. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. Então que nós não fiquemos imaginando coisas, sabe, fantasiando batalhas, que venha a focar na realidade, que sejamos sóbrios, meus irmãos. A batalha espiritual, ela é lutada de forma sóbria. E se eu estiver fantasiando de coisas, imaginando o espírito humano entrando no lugar, eu estou fantasiando, eu estou, indo batalhando naquilo que não existe. E pedindo para Deus fazer coisas que, tipo assim, eu fico pensando, você manda um anjo para... E eu fico pensando assim, sabe, e Deus olhando, o
se for um filho, né? Se for um filho de Deus, o que esse filho está falando? Que é essa fantasia que está na mente dele? Sede sóbrios, primeira coisa. E a sobriedade vem pela Escritura, meus irmãos. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ao qual, olha só mais uma vez o verbo aqui, ao qual resisti, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então nós sabemos que na batalha vão ter aflições, muitas vezes sim, vão vir aflições, neste contexto de batalha espiritual, e a gente vai resistir firme. Se tiver que vir aflição por causa do nome de Jesus, nós vamos enfrentar e vamos suportar as aflições. É a primeira coisa que Paulo disse lá para Timóteo, lembra que a gente leu antes? Como bom soldado de Cristo Jesus, suporta as aflições. E deixa eu ver, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 e 26. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 ao 26. Olha só, digamos que nós estamos ali, diante de uma pessoa, e essa pessoa, nós percebemos que ela está amarrada, ela está algemada, né, por Satanás. O que nós vamos fazer? A palavra de Deus aqui, ela nos dá essa instrução. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 a 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então, se o inimigo mantém algumas pessoas cativas, e as pessoas estão fazendo a vontade do diabo, em vez de fazer a vontade de Deus, e muitas vezes estão ali se enganando, achando que são irmãs em Cristo, quando não se converteram ainda, ou são realmente ímpios, mas nós estamos, é um vizinho, é um amigo, é um parente, e a gente vê que essa pessoa está cativa, está, sabe, né, presa nos laços do diabo. O que nós vamos fazer, meus irmãos? Vamos sair, vamos fazer uma sessão de quebra de maldições, sessão do descarrego. Não, a gente vai pregar a palavra, a gente vai insistir, com mansidão, com perseverança, na esperança, orando ao Senhor, né, e na esperança de que Deus conceda arrependimento. Porque nem a própria pessoa tem o poder de se converter a si própria, e nem nós temos o poder de converter aquela pessoa. Mas Deus tem o poder de pegar aquela pessoa e tirá-la da potestade das trevas e levá-la para o reino do Filho do seu amor. Então nós vamos confiar no Senhor. Ele tem o poder. E nós vamos fazer a nossa parte nessa batalha. Nós vamos pregar a palavra. Com mansidão, com perseverança, aptos, né, como diz aqui, para ensinar, sofredor, ou seja, né, suportando, né, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e torne a despertar. Encaminhando para o final, meus irmãos, mas ainda a gente tem alguns textos para abrir, tá? Questão de, que é outro engano, né, que tem sido levantado assim por esse pessoal, né, neopentecostal, é se o crente fica endemoniado, né? E aí frequentemente, né, tem lá os cultos e tal, o cara está ali batizado, tá, 5, 10, 15 anos na igreja, e fica endemoniado. Eu lembro num desses encontros, né, acho que foi justamente o que eu fui, a primeira vez assim, né, quando eu participei de um encontro, né, a Marina estava junto, acho que o Gilmar, não sei se estava naquele encontro lá também, né,
teve uma das irmãs, né, que até então, né, a gente considerava assim, né, uma irmã, que ficou endemoniada, horrivelmente, assim, sabe, foi algo bem terrível, assim. E depois, quando ela volta do encontro, ela se questiona, como assim eu fiquei endemoniada? Tipo assim, eu não, né, eu achei que eu era crente, né, e tal, né. O que foi? Foi dado 1001 desculpas e outras questões e tal, né, mas não se atacou aquilo que era a raiz do problema. Qual era a raiz do problema do porquê que ela ficou endemoniada? Ela nunca tinha se convertido, meus irmãos. Ou caso tivesse se convertido, tinha se desviado. Então a questão é, por que ela estava endemoniada? Por que ela ficou endemoniada? Porque ela não estava em Cristo. E qual era o papel dos pastores naquele momento? Era alertá-la. Se ela estava endemoniada, é porque ela não estava em Cristo, então ela precisava se converter ao Senhor. Ela precisava verdadeiramente se arrepender dos seus pecados e se voltar para Cristo. Crer em Jesus, genuinamente, de todo o coração. Ela precisava dar uma resposta ao Evangelho. Mas daí não, daí normalmente, né, se diz mil e umas desculpas e outras coisas, a legalidade assim, a legalidade assado, e não se ataca o problema, que é a falta de conversão. Por quê? Por causa que eles ficam no entendimento de que um crente pode ficar endemoniado. Aí se é crente, em tese, crente é salvo. Crente é convertido, mas daí o crente endemoniado, está endemoniado, mas mesmo assim está salvo. Tipo assim, que negócio é esse? Se alguém fica endemoniado, meus irmãos, isso é uma prova de que essa pessoa não se converteu. Ou caso tivesse convertido no passado, já se desviou e não está no caminho. É sinal de que essa pessoa precisa ser evangelizada, precisa ser chamada ao arrependimento e precisa de conversão. Porque um crente genuíno, um crente que está em Cristo, não fica endemoniado. E a gente vai ler aqui alguns textos para mostrar como biblicamente não existe nenhum crente endemoniado. Primeiro exemplo, Saul. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 ao 23. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 ao 23. O que acontece, meus irmãos? Saul, ele tinha o Espírito Santo, até um dado momento. O Espírito Santo estava nele, mas Deus o rejeitou como rei. E Saul continuou, desobediente, continuou com o coração impenitente, sem se arrepender. E por fim, o Espírito Santo se retira dele. Aí nós lemos aqui, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Qual é a marca de que alguém pertence ao Senhor, que alguém é salvo? É que o Espírito Santo habita no crente. No momento que nós fomos regenerados, é o momento onde o Espírito Santo passou a habitar em nós. E aí nós temos Espírito. E enquanto temos o Espírito Santo, não tem como nós ficarmos endemoniados. Agora, Saul tinha o Espírito Santo? Tinha. Mas chegou um momento onde o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O que acontece a partir de então? E atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento, carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas.
Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar o Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Aqui nós temos um exemplo. E vemos claramente que enquanto o Espírito de Deus estava em Saul, não tinha nenhum espírito mau atormentando ele. Ele só passou a ser atormentado e ficar ali endemoniado quando o Espírito Santo se retirou dele. Agora vamos para outro texto. Texto que, esse aqui é um texto que o pessoal que defende, que crentes poderiam ficar endemoniados, normalmente usam esse texto para tentar usar como um texto prova. Tá? Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 17. Lucas 13, versículo 10 ao 17. Diz assim, e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Tá? Então essa mulher tinha um espírito de enfermidade, andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Versículo 12. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Olha a hipocrisia. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E aí qual é o ponto? Esses pastores que ensinam que crentes poderiam ficar endemoniados, eles dizem: está vendo? Jesus disse que ela era filha de Abraão. Aí eles citam lá o texto de Gálatas, que diz que nós, que somos da fé, somos filhos de Abraão. E aí eles vão e misturam os dois textos, para querer argumentar que ela era crente, que ela era uma mulher salva, que ela, e mesmo assim estava ali, tendo um espírito de enfermidade, cativa, pelo inimigo. Só que, meus irmãos, é terrível como, o engano, o ardil daqueles que vêm com falso ensino. Porque os textos, meus irmãos, eles precisam ser entendidos cada um no seu contexto. O texto lá de Gálatas, ele está falando daqueles que são filhos de Abraão pela fé. Tá? Filhos de Abraão pela fé. João o Batista, quando estavam vindo os fariseus, os saduceus, lá os sacerdotes para o seu batismo, o que ele fala para eles? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Aí depois ele disse: não comeceis a dizer, temos por pai a Abraão, porque destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O sentido é o mesmo? Você vê, João Batista estava reconhecendo que os fariseus eram filhos de Abraão. E ele diz: mas Deus dessas pedras pode suscitar filhos a Abraão. O sentido lá de João Batista reconhecendo que os fariseus, saduceus, sacerdotes eram filhos de Abraão, é o mesmo sentido em que Gálatas chama a nós, gentios, que pela fé em Jesus somos filhos de Abraão? Não, meus irmãos, são sentidos completamente diversos. Num caso, filho de Abraão, lá no caso dos fariseus, é geneticamente falando. Eles eram filhos da carne, eram descendentes naturais de Abraão. A nossa descendência, ela é espiritual. Então, pela fé, nós somos filhos de Abraão. Agora, eles lá não era pela fé, era pela genética. E essa mulher, que contexto é esse aqui? Jesus estava lá na Grécia, lá, e aí expulsou
o demônio da mulher, de uma grega, é isso? Não, ele estava numa sinagoga. Aonde, quem é que ia na sinagoga aonde? Num contexto judaico aqui, ou na Judéia, na Galileia, aqui. Diz que ensinava no sábado numa das sinagogas. Quem é que estava ali presente? Judeus, descendentes da carne de Abraão. Então ela era filha de Abraão em que sentido? Na carne, meus irmãos. O DNA dela fazia dela uma filha de Abraão. A partir dessa libertação, eu creio que ela passou a ser duplamente filha de Abraão. Tanto o que já era na carne, como também pela fé. Mas até aquele momento ali, ela ia na sinagoga da mesma forma como o fariseu ia na sinagoga, como todos aqueles. Como esse hipócrita que Jesus chama ali, que era o principal da sinagoga. Todos eles iam na sinagoga. Eram salvos só porque iam na sinagoga? Não. Não eram salvos só porque estavam indo na sinagoga. Então, assim, sabe, os caras gostam de pegar, né, e distorcer para tentar ensinar o erro. Outro texto. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao 20. Vamos ler aqui, ó. 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Ó. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O nosso corpo, meus irmãos, é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Olha o próximo. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o nosso corpo pertence a Deus. Enquanto o nosso corpo pertence a Deus, pode ser possuído por demônios. Pode Deus ter a posse de nós e também o demônio ter a posse de nós, meus irmãos. Nós fomos comprados por bom preço. No momento que fomos comprados por bom preço, nosso corpo não pode pertencer a outro senhor que não ao nosso Deus. Ele é o que possui o nosso corpo. Ele habita em nós. Agora, abre para nós 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Existe alguma sociedade? Existe conluio da justiça com a injustiça? É que nem água e azeite, não se misturam. Tá? Que comunhão tem a luz com as trevas? A gente chega aqui, ó, as cortinas tudo fechado e tal, e a luz está apagada. É trevas. No momento que a gente liga a luz, fica aqui uma mistura de trevas e luz, assim, ou simplesmente as trevas se vão e fica iluminado. É assim que funciona a luz e trevas. Não há mistura de luz e trevas. Onde há luz, as trevas se vão. Então, no momento que o Senhor iluminou os nossos corações, resplandeceu em nossos corações, e nos revelou o Evangelho da glória de Cristo, as trevas se vão, meus irmãos. As trevas não habitam mais em nosso coração. O Senhor ilumina as nossas trevas e aí não tem mais demônio em nós, é o Espírito Santo que está em nós. Olha o próximo texto aqui. E que concorde peraí, volta ali antes. Passa o próximo. Porque que a cidade tem justiça com justiça, que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, tá? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. O que está por trás dos ídolos? Na própria carta de Paulo aos Coríntios, a primeira, ele fala, né, que aqueles que iam no templo dos ídolos lá e tal, eles iam estar participando da mesa dos demônios, porque o que eles ofereciam aos demônios. Então, o que está por trás dos ídolos são demônios. Que consenso tem o templo de Deus, que somos nós, com os demônios? Não há consenso algum. Porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Que concorde há entre Cristo e Belial? Tem como Belial estar no corpo de alguém e ao mesmo tempo Cristo habitando no coração desse alguém? Não tem, meus irmãos. Então não existe essa história de crente endemoniado. Só existe incrédulo endemoniado. Ah, mas ele já foi crente. Pode até ter sido. Se hoje é um endemoniado, é porque só foi no passado. Hoje não é mais. Ou nunca foi. Ou nunca foi. Ou sempre foi um hipócrita no meio da igreja, se fazendo passar por piedoso e tal. Que isso pode acontecer, muito até. E aí, daqui a pouco está lá endemoniado e é alguém que nunca se converteu. 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19. Olha só, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Quando fala assim, meus irmãos, aquele que nasceu de Deus não peca, que sentido é isso? Nós temos duas naturezas. Tá? A nova natureza, o pecado não é proveniente da nova natureza. Mas como nós temos ainda a velha natureza que nos faz pecar. Por isso que a palavra diz para nós mortificarmos a carne, mortificarmos a velha natureza. Porque essa é a que nos leva ao pecado. A nova natureza não nos leva ao pecado. A nova natureza nos leva pelo contrário, a santidade, a obediência a Deus, a cumprir a vontade de Deus. Por isso que, o que de Deus é gerado, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Pensa, nem sequer nos tocar, que dirá nos possuir, pior ainda. Então olha que coisa tremenda isso, o maligno não nos toca. Próximo, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, o mundo segue, conforme o curso deste século, príncipe das potestades do ar. Mas agora, nós não, nós somos de Deus. O mundo jaz no maligno. E Efésios 4, versículo 26 e 27. Apesar do crente não ficar endemoniado, o crente não pode ficar endemoniado enquanto permanecer crente, mas isso não significa que ele não possa sofrer influências de Satanás. Satanás é o tentador, e ele não vai tentar só incrédulos, ele vai tentar os crentes também. A nossa batalha, como diz lá, não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades. Então é óbvio que vai haver investidas de Satanás. É dito ali no próprio texto que a gente leu antes de Efésios, que Satanás ele lança setas na nossa mente, as quais nós vamos apagar com o escudo da fé. Então significa que há investidas de Satanás contra nós. Ele não pode nos possuir, mas não significa que ele não vai tentar nos influenciar, que ele não vai tentar, de alguma forma, nos enganar, sabe? Ele vai tentar. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. O que acontece, irmãos? Esse não deis lugar ao diabo não é no sentido de lugar dentro, de si como se fosse para ser possuído, mas é na situação. É uma vez que aquela situação tu não resolve, briga com o cônjuge, e aí vão lá e dormem, brigados, daí começa aquela amargura, começa aquela coisa, sabe o que vai acontecer? Está dando lugar ao diabo, ou seja, o diabo ele vai aproveitar aquela situação e cada vez mais vai ficar minando o coração de um contra o outro, e aí fortalecendo a raiz de amargura no coração, tornando a consciência cauterizada, e a pessoa, em vez de se arrepender, em vez de reconhecer o seu pecado, fica ali cada vez mais endurecida, com o coração endurecido e não se arrepende. É isso, é nesse sentido que vai estar dando lugar para a influência de Satanás na tua vida, se tu não resolve a situação. Sabendo disso, sabendo que se eu não resolvo as questões com arrependimento e perdão, nós damos lugar para essa influência de Satanás, o que nós vemos aqui também
né, que são estratégias, né, do inimigo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Aqui eu já estou indo para os finalmente, tá, irmãos? De concluir. 2 Coríntios 2, do 10 e 11. Ó. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem eu perdoei, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Vejam, Paulo está falando aqui de perdão no meio da igreja. E por que é que ele perdoou? Por que precisava ver o perdão? Para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Olha o próximo. Porque não ignoramos os seus ardis. Qual é um dos principais ardis do inimigo? Qual é uma das principais estratégias de Satanás na batalha contra nós? É nos conduzir a amarmos o pecado, nos endurecermos e não nos arrependermos. Essa é uma das estratégias. E a outra estratégia é quando alguém nos ofende, peca contra nós, é nós ficarmos amargurados e não perdoarmos. Essas são duas das principais estratégias de Satanás. E aí, nós vamos ignorar os ardis? E nos deleitar no pecado, amar o pecado? Nós vamos ignorar os ardis do inimigo e deixar de perdoar? Ficar com o nosso coração amargurado, rancoroso? Se nós agirmos dessa forma, nós estamos ignorando os ardis de Satanás. E ele vai ter, o que ele vai conseguir fazer daí? Olha o versículo anterior. Aqui, sobrepujados. Seremos sobrepujados por ele. O que acontece quando somos sobrepujados por alguém? Essa pessoa nos vence. Essa pessoa triunfa sobre nós. Ou seja, se nós não perdoarmos, pouco importa a gente ficar amarrando, ficar fazendo... Já fomos sobrepujados se nós não perdoamos. Se eu estou ali, naquele pecado, né, coração endurecido, consciência cauterizada, e não me arrependo, estou ali, estou vencido. Agora, no momento que eu me arrependo, no momento que eu perdoo, aí é o momento onde eu estou abrindo meus olhos, vigilante, sóbrio, entendendo quais são os ardis do inimigo e não se permitindo ser sobrepujado por Satanás. Desde o princípio, qual é a estratégia, qual a principal arma de Satanás? É o engano, meus irmãos, é a mentira. Essa é a principal arma do inimigo. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar apegados à verdade e vamos ir contra ele com a verdade. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, 1 vai dizer o seguinte, ó: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Como é que alguns vão apostatar da fé? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, não é a mesma coisa que aconteceu lá no início, meus irmãos. Eva não deu ouvidos à serpente? É a mesma estratégia, meus irmãos. É a mesma estratégia. Olha só, como é que muitos acabam se desviando da fé. É por meio de falsos mestres. Versículo 2, ó: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, esses homens que falam mentiras, esses são os porta-vozes, são os ministros de Satanás. Vão lá, falam as mentiras, as doutrinas de demônios, e os outros seguem, os outros creem. Em vez de crerem a verdade, creem a mentira. E por fim, meus irmãos, o último texto que a gente vai ler nessa noite, 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus,
porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Vejam, não creiais todo espírito. Ou seja, a primeira coisa que diz, não acredita em tudo aquilo que tu ouve. Não dá ouvidos para todo mundo aí tal, só porque disse que está falando da Bíblia, né, já dizer amém para tudo que é dito. Não, vai com calma. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Como é que tu vai provar se é de Deus? Pela Escritura. Como é que os bereanos provaram que aquilo que Paulo estava falando era a palavra de Deus? Porque eles conferiram com a Escritura e eles viram, está aqui, E eles creram, receberam a palavra. Agora imagina se a gente vai lá e simplesmente dá ouvidos para tudo, não confere com a Escritura, só vai recebendo tudo o que nos falam. Daqui a pouco a gente está crendo num monte de bobagem. Daqui a pouco a gente está ali desviado da fé porque a gente está crendo em mentiras. A gente não vai conferir com a verdade para ver se está batendo. Aí é fácil de acreditar em mentira. Por isso nós precisamos conferir. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Nós não precisamos temer a Satanás. E eu não estou dizendo com isso que a gente deva, vamos dizer assim, menosprezar, né, e tipo assim, é fichinha, né? Não é, tanto não é fichinha assim, que a palavra várias vezes vai nos advertir para resistir, para estar vigilante, sóbrio, atento, né, para nos revestir de toda a armadura de Deus. Mas nós não precisamos ter medo de Satanás, de demônios, nada disso. Nós não precisamos temer. Né? Nós somos de Deus, nós já temos vencido. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, o mundo os ouve, nós somos de Deus. E aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. E nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém, meus irmãos? Então, que nós fiquemos firmes na verdade da palavra de Deus. E que essa palavra nos dê a munição para batalharmos e vencermos as batalhas espirituais. Amém, meus irmãos? Algum irmão tem alguma dúvida? Algo que... um pouco... Aí sobre quando tu falou da Neuza de Etiópia, a Neuza de Etiópia e a Valnice Miliones. Isso. Elas, inicialmente, elas eram chamadas de obreiras, depois elas foram ordenadas pastoras, e hoje elas são apóstolas. Elas são das primeiras apóstolas do mundo, não as primeiras, mas uma das primeiras, né? E tudo com a prerrogativa de ter uma suposta autoridade para poder fazer aquele mapeamento e ficar delegando, que é uma coisa engraçada até aqui, tanto ordem aos anjos de Deus quanto aos anjos caídos, né? Aos filhos malignos. Então, de forma geral, elas são apóstolas para ter essa autoridade para, como o pastor Michael falou, para poder comandar, coordenar a batalha. Esse detalhe é interessante. É por isso que elas têm um título de apóstolas. Para ter uma autoridade sobre o Brasil para militar nessa área de batalha da história, decisão, perdão, essas coisas. Então, sim. Amém. A Valnice Miliones, ela é mais nova um pouco, as duas têm, uma tem 80 e poucos, a outra tem quase 80, mas elas são bem contemporâneas e atuam na mesma área, assim, tentando manipular esse meio. Sim. E só mantendo, né, na questão, né, de que realmente, olha a forma como as pessoas se colocam, né, ao quererem dar ordens, né, Senhor, manda o anjo tal para bater com a potestade e tal, realmente se colocam como se fossem o próprio Senhor, o Senhor dos exércitos, né, que não é à toa
o Senhor dos exércitos. É Ele que comanda os exércitos. Né? E aí vai, né, os homens aí sendo instruídos por apóstolos, né, e querendo dominar os exércitos do Senhor. Exato. É o Senhor quem dá ordem aos seus anjos, né? E se Ele quiser, né, não é nós, né, que vamos dar ordem, vamos que dirá, né, orientar o Senhor em como Ele vai. Pior ainda, né? Quem é conselheiro de Deus, né? Quem é que vai, né, ensinar a Deus como é que Ele tem que fazer as coisas, né? É interessante como no meio neopentecostal as pessoas aprendem meio que assim a se relacionar com Deus de uma forma mais íntima, claro. Não está errado, de certa forma, mas a ponto que elas não temem a autoridade de um Deus que é o justo juiz, que é o único que pode, inclusive, sentenciá-las à perdição eterna, de fato. Então, as pessoas querem que Deus se converta a elas. Deus é o quebra-galho, acabam dando ordens para Deus subjetivamente, assim, inconscientemente, nesse meio, por não conhecer a Deus biblicamente. Quem é esse Deus da Bíblia, né? Todo-poderoso, né? Criador do universo, tal, elas não têm esse conhecimento, então acabam agindo dessa forma. Sim. Né? Uma pergunta daí, também, além desse comentário. Por que eles usam, não sei se chegou a dar uma olhada, aquela questão de amarrar o valente, esse versículo é tão usado nesse meio também, né? Falou bastante sobre isso, mas eu não sei se eu perdi, chegou a citar o versículo. Hoje eu não cheguei a citar, é que teve... eu não lembro quando é que... Eles usam esse versículo, teve uma situação, né, que... Eu não lembro até se não foi na própria exposição ali dos evangelhos, de repente. Eu sei que eu comentei esses tempos, né? Sim. Mas é bom a gente retomar, né, isso, sim. Sempre é bom, né, a gente estar relembrando. Que tem um momento onde Jesus, ele fala, né, sobre amarrar o valente. Né? Tipo, que enquanto o valente está ali, o homem valente tem... né, ele defende a sua casa e tal, ele tem seguro os seus bens e tal. Mas se vem outro mais valente do que ele, amarra o valente e ele toma, né, os seus bens. E podemos dizer assim, essa parábola, né, que Jesus usa, Jesus é esse mais valente que amarra o valente, né? Então, ou seja, né, na parábola ali, Jesus é aquele que amarra Satanás e toma os seus bens, ou seja, toma principalmente, né, as almas que estavam ali cativas, né, por ele, e liberta, né, essas almas. Só que daí tem um detalhe, isso aí é uma parábola, e por meio dessa parábola, né, no neopentecostalismo, especialmente Kenneth Hagin, vai trazer esse aspecto de como se isso fosse uma instrução, como se isso fosse uma doutrina, né, que nós deveríamos amarrar. Eu lembrei quando é que foi falado sobre quando eu ensinei sobre confissão positiva. Naquele confissão positiva eu trouxe essa questão do amarrar, assim, né, que é do poder das palavras, né, tá amarrado e tal, né? Mas é isso. Então, né, vem daquele texto ali, só que o texto não está nos trazendo uma instrução para, né, usarmos essa expressão, tá amarrado, ou, né, amarrarmos e tal. E tanto é que muitas vezes, né, tá ali, a pessoa está endemoniada, e aí ele está amarrado, aí a pessoa endemoniada vai lá e põe as mãos para trás, né, fica como se estivesse amarrada assim. Daí eu fico, sabe, né, pensativo. E olha só uma coisa, teve um irmão, né, em Cristo, sim, amigo meu, né, mas nesse ponto ele conta, né, um testemunho de um dia que ele estava lá, aí estava o fulano lá, tentou expulsar o demônio, não conseguiu. Aí chegou outro lá, tentou expulsar, não conseguiu. Aí chegou ele, tentando expulsar em nome de Jesus, tá? Não estavam conseguindo. Aí chegou ele lá, ele disse, né, que já tinha ouvido alguma vez assim e tal, né, mas o segredo ele pegou e veio assim, né, de pedir para Deus mandar um anjo para amarrar aquele demônio assim. Aí disse que quando ele orou assim, né, para que Deus mandasse o anjo, né, e amarrasse e tal. Aí disse que o cara lá que estava endemoniado assim, né, botou as mãos para trás como se tivesse amarrado assim e tal. E daí ele já se sentiu grandão, né, estava no caminho.
E daí eu fico pensando assim, sabe, se Satanás quer manter a pessoa no engano, não é muito mais fácil, sabe, ela acatar ordens fantasiosas para aparentemente, né, levar a pessoa a achar que aquilo tem efeito mesmo? Porque de fato, biblicamente, alguma vez Jesus ou os apóstolos, né, deram essa ordem para alguém endemoniado, está amarrado, né, e a pessoa... Não tem nada disso na Escritura. Nada, nada mesmo. E nem, se for olhar assim, ao longo da história da igreja, nas situações de pessoas endemoniadas, também tu não vai ver. Nem na Escritura e nem ao longo da história. É só agora, recentemente, a partir de Kenneth Hagin. É só a partir daí. E infelizmente, sabe, se disseminou essa coisa, sabe, né, do tá amarrado para tudo, né? É tanto para uma palavra de maldição jogaram contra mim, tá amarrado. Qualquer coisinha, né? Falou uma palavra meio negativa, né? Tá amarrado. A pessoa tá endemoniada, tá amarrado. Tudo tá amarrado, né? Mas, né, vem de uma distorção, né, do texto. O texto não está falando disso, mas, né, eles tiram, né, e usam como se fosse uma espécie de doutrina, né? Isso, exatamente. Então, é isso, meus irmãos, né? Lógico, o assunto não está exaurido, né? A gente teria outras coisas, em cada um desses pontos que a gente foi tratando, né, sobre teologia da prosperidade, né? Sobre confissão positiva, sobre essas distorções, né, em relação à cura divina, e todos os outros aspectos, né? Maldição hereditária, quebra de maldição, batalha espiritual, vários aspectos onde, né, tem tido distorções assim no meio neopentecostal. Teria outras coisas para a gente falar, teria mais exemplos para serem dados, né? A gente poderia cavocar, sabe, e continuar aqui por muito tempo ainda falando, né, de neopentecostalismo, né? Então, com certeza esse assunto não está esgotado, né? Teria ainda assunto para falar, mas, né, por hora, né, a gente conclui, né, então essa temática, né, de movimento neopentecostal. E em breve a gente vai estar, né, tratando aí de outros temas, né? E é isso aí. Queria chamar o pastor Luiz, né, para concluir.